Boa noite a todos, os amigos, amantes da ovinocultura. Estamos dando início a mais uma live da Aspaco. As lives que tiveram início, já tivemos essa é a terceira live, né, na verdade. A primeira foi com o criador, a segunda foi uma live técnica e agora na sequência a terceira vai ser com outro criador. Bom, como eu disse na primeira live, o intuito dessas lives é aproximar a associação do povo que acompanha a ovinocultura, fomentar um pouco mais aí o trabalho da associação e junto a isso mostrar para vocês o trabalho nos bastidores aí das cabanhas, né? Muita gente talvez conheça os nomes das cabanhas, as logos das cabanhas, acompanha aí as cabanhas no Instagram, nas redes sociais, mas talvez não sabe o rosto por trás disso, né? Então, a gente está trazendo aí essas lives para que vocês possam realmente conhecer e se aproximar das pessoas que fazem realmente a ovinocultura acontecer no Brasil. A live de hoje é com o Márcio Cordeiro, um grande amigo, um grande parceiro da Aspaco, proprietário, criador aí da Cabanha Caiovas. Ele vai contar um pouquinho pra gente aí de como começou a criação, passo a passo aí até hoje, né? Uma das cabanhas mais renomadas no Brasil. Então vou esperar o Márcio entrar na live para a gente poder convidá-lo. Márcio, se você estiver por aí, dá um alô aí. E, gente, vocês podem interagir, tá? Pode fazer pergunta. A gente já tem algumas perguntas que foram feitas no Instagram, umas perguntas prévias, mas pode interagir aí, a gente vai responder com todo prazer. Aí o Márcio está entrando aí, esperar ele aceitar aí para a gente dar início. Vamos ver se deu certo. Márcio? Boa noite, Rafa. Boa noite, Márcio. O áudio tá ok, eu não tô vendo sua imagem. Eu tô, Ok. eu tô te vendo. Com áudio também tá bom. E aí? Mas alguém aí que tá assistindo pode dar um alô pra gente, ver se tá aparecendo a tela aí, nós dois? Pra mim eu não tô vendo, eu não consigo ver o Márcio. É bom o pessoal falar aí. Olha, eles estão falando que estão vendo, hein? Tá vendo? Bom, então é só pra mim que não tá aparecendo. Então vamos tocar o pau. Boa noite, Marcião. Muito Boa obrigado aí noite. por aceitar participar dessa live. Você que é grande parceiro aí, já vem ajudando a Aspaco aí nos eventos. Poucos sabem, mas ele é meu diretor de eventos, viu, pessoal? Então, o Márcio, ele vem contribuindo bastante. E ele sempre foi um parceiro dos eventos, ele sempre está presente, e isso a gente vai falar um pouco também. Mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse, e aí a gente vai fazer um bate-papo aí. Primeiro, boa noite a todo mundo que estão entrando, que já estão assistindo aí. A gente tem alguns grupos aí de gente acompanhando a gente, principalmente lá na fazenda, tá todo mundo. Queria mandar um abraço para todos que estão lá. Depois de mais um dia de trabalho, corri aqui para São Paulo para poder ter uma conexão melhor, para a gente conseguir bater um papo com mais qualidade. Bom, para quem ainda não conhece, acho que
a gente está tanto na mídia há tantos anos aí, acho que todo mundo conhece um pouco, mas sou titular da Caio Vasdorper, né? A gente está criando já, esse ano vai fazer 18 anos já de criação, então Outro tempo passa. é um bom tempo que, para mim, nem parece que faz tanto tempo, viu, Rafa? Mas a gente começa a puxar na memória tanta coisa que a gente já passou e puta, é legal pra caramba cada memória que muito gratificante. Então, estamos há 18 anos, vai fazer 18 anos já, né, de criação, e estamos junto com as Paco aí fazendo feiras. Eu acredito que no meu terceiro ano de criação eu já estava, ou segundo ano de criação, isso eu sou meio ruim com data, mas logo no início a gente já fez as primeiras feiras com as Paco e nunca deixamos de fazer. Todos os anos, acho que o único ano que não fizemos exposição foi na pandemia mesmo. Né? E Eu tive o privilégio de conhecer a Cabanha logo no início, né? Eu estava fazendo estágio para técnico da Arco, acho que foi em 2008, acho, não me recordo direito. E eu acompanhei o Chico lá, que é o seu técnico, né? E eu tive o privilégio de conhecer o início disso tudo aí. E é gratificante a gente ver que desde lá de trás vocês já vieram com um trabalho sólido e hoje está colhendo os frutos disso daí. eu lembro bem dessa data aí, que você também era quase que um iniciante, mas já era um apaixonado, estava querendo ingressar de cabeça na ovinocultura e foi o nosso primeiro contato. Foi uma data bem marcante, até que a gente conversou sobre isso pessoalmente. Não, foi muito legal e é muito bom ter gente assim que a gente conheceu lá atrás e está até hoje com a gente, né? Quando sempre que rola algum churrasco aí é tanta coisa para contar que nossa, é demais. Isso é uma E a prova. cultura tem isso, né? Tem as idas e vindas, né? Gente que vai, gente que chega, mas tem aqueles que estão com a gente há mais de 15 anos aí, é muito bacana. Isso mostra que quando se faz um trabalho sólido, a ovinocultura dá certo, né? Porque a gente viu e vê muita gente entrando e saindo e talvez colocando culpa na atividade. E nós estamos aí há tantos anos, né? E perpetuando, graças a Deus. Isso eu acho que mostra a seriedade do trabalho. Mas, Márcio, conta pra gente como é que foi a ideia de criar o Vinhos? A ideia foi sua, foi de seu pai? Como é que foi a escolha da raça, né? Qual que era o momento ali que vocês decidiram, ó, vamos criar e vamos partir para a raça Dorper? Como é que foi isso daí? Rafa, é uma fazenda que meu pai adquiriu em 86, eu tinha 5 para 6 anos de idade, e o foco desde o início era um hobby, uma criação de cavalo árabe, e sempre tiveram algumas ovelhas lá, né? Mas eram ovelhas, eram Hampshire Down, e era pura, puro embelezamento da sede, sabe? A gente tinha coisa de 10, 15 ovelhas. No final dos tempos, a criação de cavalo, a gente resolveu aumentar essa criação de ovelhas, de todas as raças, e Uhum. começamos a fazer corte. A gente chegou a ter uma criação grande lá, com mais de 300 ovelhas, quase 400 ovelhas, fazendo corte, mas sem saber muita coisa, era meio bem bagunçado, porque não era um foco, sabe? A gente tentava fazer daquilo uma atividade lucrativa, mas não tinha muito sucesso, não. Isso é coisa de. Se eu tô há 18 anos criando Dota, é coisa de mais de 22 anos atrás, tá? E aí, o meu pai resolveu. A gente conheceu o Dorper por um acaso, num leilão que teve, leilão de animais comerciais em São Paulo, e tinham alguns reprodutores Dorper. Estava muito no começo ainda, o Dorper estava muito cru no Brasil ainda.
e eram preços astronômicos, assim, entrava reprodutor no palco, era coisa de 15 mil reais, a gente falou, puta, um desse aí a gente jamais vai conseguir, mas olha, um dia é bonito, hein, não sei o quê, e entramos nessa, até que um dia a gente conseguiu, a gente adquiriu 5 ovelhas e um reprodutor, isso foi em 2016, 2006, É isso. e aí começamos. E o segundo lote que a gente comprou foi logo em seguida, foi numa liquidação de plantel da Fazenda Corona. E a gente até comprou pacote de embrião, isso naquela época. Então a gente já começou nesse meio já de tecnologia de reprodução e tal. Já compramos um pacote de embrião, já mandamos implantar, não sei o quê, e começou a criação. Só que assim, como que eu tô dentro desse negócio desde o início, assim, com a cara e com a coragem, só dependendo disso, foi uma série de insucessos que eu tive na minha trajetória pessoal, que eu precisei profissionalizar os negócios da fazenda de alguma forma, No, i- porque era no a forma que início, eu tinha para tocar minha vida, no e início, foi em cima das não era, ovelhas. no início você não ficava 100% na cabanha, era isso? Ou já desde o início você, Márcio, ficou 100% dedicado à cabanha? No momento que o Dorper entrou na cabanha, eu entrei de corpo e alma, sem ter uma atividade secundária para me apoiar. No começo até tiveram alguns investimentos de fora e tal, na parte do meu pai, mas depois que realmente todos os nossos negócios secundários, não, na verdade primários, né? Eles se encerraram, a gente teve que focar totalmente na ovinocultura. E hoje a sua renda, a sua atividade é ovinocultura. 100%. Tá. 101%. Isso é importante porque muita gente acha que a ovinocultura, principalmente no estado de São Paulo, é para ser secundária ou até uma atividade ali, né, banal dentro da propriedade. E a gente vê que É, tem histórias de sucesso, né, que a sim. pessoa consegue Acho se que manter. serve de motivação aí, né? Para quem tá meio desanimado ou quem quer começar. Eu acho que a nossa história serve de motivação e incentivo para qualquer um. Sim, sim. Não, isso é esse o intuito nosso de trazer vocês exatamente para dar o depoimento e falar que realmente vive da atividade, que a atividade representa uma coisa sólida dentro da questão financeira da família, né? Porque muita gente acha que não vou viver de ovelha, não existe isso. E eu falo porque eu também, lógico, em menor proporção, mas a minha também a minha renda também vem de ovinocultura. Então, eu acho que dá, desde que trabalhe direito, a gente consegue. Márcio, hoje vocês só tem Dorper, não fazem corte, né? A gente quem conhece vocês já sabe, mas eu queria que você falasse. E qual é o tamanho do rebanho? Quantos animais vocês têm? Puros e também a questão de receptora. Eu sei que vocês trabalham com transferência aí. A gente não faz mais parte do segmento de corte, né? Apenas fornecendo reprodutores. A gente está com um rebanho de mais ou menos, chega a 250, 260 fêmeas PO, tá? A gente tem hoje um rebanho de 180, quase 190 receptoras de embrião. Esse número de receptoras está sempre, aumenta um pouco, abaixa um pouco, porque sempre tem descarte no meio, entre uma TE e outra, e chegam lotes novos, então está sempre em mudança esse número. E aí tem os machos que hoje eu tô sem o número exato na cabeça. Então, mas o rebanho gira em torno disso daí, 250 fêmeas, mais 180 receptoras e os machos que giram muito, né? Uhum. Então, esse é o tamanho do rebanho hoje. Eu considero um rebanho pequeno médio, né? O foco é aumentar
sempre, mas a gente tem muito compromisso com leilão e tal, com vendas diretas. Acho que no patamar de reconhecimento que a gente está hoje, demanda bastante, então não é fácil aumentar um rebanho, né? A gente sabe que, além de ter que fazer venda para a atividade sobreviver, a gente tem ovelhas que aposentam, tem a porcentagem de mortalidade, então tudo isso está envolvido na questão da dificuldade de aumentar rebanho. E também não adianta aumentar, né, vamos falar assim, em quantidade, né? Tem que manter o padrão de qualidade. E quando chega no patamar de vocês, não é tão fácil vocês aumentarem volume e manter aquela linha, né? Tem, Não, não é tem, nada fácil. né? E, e no meio de tudo isso, estabilizar a mão de obra, né? Ah, Porque, também. porque a mão de obra, se não estiver estabilizada, o rebanho para de andar ou roda para trás, dependendo da qualidade, né, dos funcionários que você tem. Nós, graças a Deus, aí estamos com o Luiz aí quase, já fechou 15 anos já com a gente, e temos hoje o Diego e a Patrícia também, que dão uma força assim tremenda, são excelentes, e a gente tem orgulho de dizer que uma grande maioria dos excelentes cabanheiros que estão trabalhando aí nas cabanhas de São Paulo passaram pela gente, né? E coisa de Júlio, Daraí, Marcelinho, Adriele, João, que tá na DDM, todo mundo passou pela Caiovas. Acho que a gente teve um aprendizado e ensinou um pouquinho cada um desses caras. E isso é importante. Tem muita gente que é um dos obstáculos, né, da ovinocultura é a questão da mão de obra, né? E não é fácil realmente montar uma equipe de sucesso como a da Caiovas. O Luizão, não sei se ele está assistindo a gente, mas já aproveitando para mandar um abraço. É um grande parceiro, companheiro de feira aí de longos anos aí. E eu sei que o trabalho sério que esse pessoal faz, que é nos bastidores, mas é tão importante quanto talvez o pessoal que está ali criando, né? A gente fala, é uma equipe mesmo, né? Não é fácil não é só comprar bons animais, você tem que ter quem zele por esses animais, né? Lógico, é a tua retaguarda, né? É, mesmo no momento que você precisa de um descanso no final de semana, é com eles que você está contando, né? Porque a ovelha não tem feriado para ela, né? Precisa comer, precisa tomar o remédio dela e precisa ter zelo. E esses caras eles são de extrema importância. É, a gente sabe que, ainda mais no nível que vocês estão de preparo de pista, protocolo e tudo mais, a gente sabe que é realmente uma coisa incansável, fica ali, tem que ser Não, diário mesmo. não é fácil, cara. Tem períodos aí que a gente está em protocolo e sai para exposição. E aí, quando a gente volta da exposição, tem o final de protocolo já com. Na mesma semana tem a inseminação e vai. Tem hora que é loucura lá. E esses caras dão conta do recado e é muita correria, mas a, é a atividade, né? A gente é apaixonado por isso, a gente faz isso no maior prazer. Márcio, eu tive uma pergunta antes de entrar, um pessoal me entrou no Instagram e perguntou a respeito da sua seleção. A gente sabe que a raça Dorper é uma raça sul-africana e que a maioria que as genéticas importantes que tem no Brasil, a maior parte vieram da África. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho de qual foi a linhagem que mais influenciou o seu trabalho. Você copiou, você pegou, seguiu um criador ou você foi montando na sua cabeça alguns plantéis? Como é que foi aí o foco da sua seleção? Rafa, a gente começou a criar Dorper e eu não conhecia nada de ovelha. E não conhecia nada da raça, né? Eu não sabia se uma ovelha boa era a comprida ou a curta, a gorda ou a magra. Eu não sabia de nada. Mas foram 25 anos que a gente criou cavalo árabe.
E, e era uma paixão e um conhecimento tão grande pela raça que tudo que eu olhava uma vaca, eu olhava uma ovelha, eu enxergava sendo boa como se fosse um cavalo árabe. E como que era a estética do cavalo árabe ideal era linha de dorso plana, inserção de cauda alta, pescoço fino e cabeça bonita. Era Uhum. isso. Então desde o início, desde a primeira ovelha que a gente comprou, era seguindo essa estética. Então, assim, desde o meu início, a gente nunca comprou, nunca tivemos apreço por uma ovelha de linha de dorso ruim, por exemplo. Tinha que. Ou Desde a primeira era a linha de dorso plana e inserção de cauda alta. A gente já começou desse princípio. Isso a gente está falando de 2006, né? E aí, 2010 foi quando eu tive contato com animais que me chamaram muita atenção com uma caracterização racial diferente dos demais, tá? Foi numa exposição, eu olhando pelas baias e tinha numa baia, sei lá, 4, 5 ovelhas e tinham duas que elas eram realmente diferentes. Elas, você olhava para elas e olhava para as outras, elas eram diferentes, elas eram mais bonitas, é, eram mais chamativas, os olhos mais atentos, o formato de cabeça, a coloração, e me chamou muito a atenção. E, incrivelmente, essas duas fêmeas, uma foi a grande campeã nacional e a outra foi a campeã nacional júnior. E depois eu fui, como eu vi que meu olho não estava errado naquele momento, eu fui atrás para saber quem eram essas duas ovelhas, e era uma linhagem africana, né, do Leroy Phillips, e eu comecei a focar nisso. Foi uma linhagem que me influenciou muito, assim, desde o meu início. E eu tenho alguns núcleos dentro da minha cabanha ainda focadas nessa linhagem bem, bem pura, né, bem, bem fechada, que agora, em 2024, eu estou começando a fazer um outcross nelas, né, trazendo uma linhagem de fora para dar uma abertura, mas sem focar em deixar elas bem presentes no meu rebanho. E aí, em 2012, foi a minha primeira visita na África do Sul, né? E eu já estava com esse negócio na cabeça de caracterização racial, que esses mais chamativos, os mais bonitos eram os melhores. Na minha cabeça estava muito claro isso, mas eu era ainda mero iniciante. E minha primeira visita na África do Sul, 2012, aí eu vim a crer realmente que o Dorper começa a se selecionar pela cabeça, né? tá. Uma cabeça de qualidade, ele vai te trazer o restante, o resto da qualidade vai vir acompanhando a cabeça dele. Isso, e a gente trouxe esse conceito aí para o Brasil, junto com outras pessoas que talvez já tinham isso, mas assim, eu trouxe comigo esse conceito para cá, e eu vi muita gente falar que não, que o caminho não é esse, que Dorper é carcaça, que a gente não come cabeça e que não sei o que lá, mas hoje, até hoje tem muita gente agora pensando em, querendo melhorar o rebanho através de tentar melhorar a caracterização racial, né? Então, mas por quê? Por que que começa por que que é tudo na cabeça? Porque a cabeça, toda a funcionalidade do Dorper está tudo correlacionado com a cabeça dele. Então, se você pegar, isso é tudo ensinamento dos caras que têm criação há 70 anos lá, né? Então, comprimento de cabeça está totalmente correlacionado a comprimento de corpo. Distância entre olhos, né? Quanto mais larga a distância entre olhos, está correlacionada à largura de lombo. A grossura do maxilar inferior está correlacionado à capacidade desse animal sobreviver no extensivo, né? Maior capacidade de ingestão de alimentos.
A quantidade de rugas que esse animal tem totalmente correlacionada à rusticidade dele no campo, né? As rugas eles começaram a selecionar animais com rugas muito aparentes, porque esses animais na África, eles procuram alimentos no meio de arbustos espinhosos, então aquilo lá protegia os olhos, eles viam que aqueles mais enrugados tendiam a sobreviver mais no extensivo. Então, assim, tudo tem correlação com a cabeça, além da beleza, né? Então, a gente começou a focar nisso. E começamos a ver que realmente os animais mais bem caracterizados, eles acabam sendo melhores em tudo. Isso é uma coisa muito evidente nos seus animais, né? A gente consegue olhar os animais da Caiovas e ver um padrão racial muito forte, muito bem imprimido ali naqueles animais. E isso já é fruto lá de trás que você sempre Lá foi de olhando. trás, lá de 2010, né? Quando a gente começou. Não que em 2010 meu rebanho mudou, não, mas eu comecei a focar nisso, né? Tudo que a gente comprava em leilão, apesar de não, muitas vezes não foram compras certas, mas eram os animais mais chamativos na nossa, mais exibidos, né? Que mostravam mais caracterização racial mesmo. A gente sempre buscou esses animais. E eu acho que na hora que você consegue começar fazer acasalamentos desses melhores caracterizados e começa a ter um maior padrão dentro do seu rebanho, tem uma hora. Hoje em dia a gente nem se preocupa mais com isso, porque está vindo natural, é uma coisa padronizada já. Já A fica. gente já fixou, a gente, pô, eu tenho o maior prazer de chegar nas baias lá e olhar baias de, por exemplo, de fêmeas que nem são de pista, né? Vão ser nossas futuras matrizes e olhar lá um padrão de um lote de 15 fêmeas, onde todas têm um padrão muito bonito, né? De racial, cabeças boas, feminilidade. Então isso é muito prazeroso, eu gosto disso. Então eu não, na hora que começa a ficar natural no teu rebanho, você não precisa mais buscar isso para você consertar o resto. Agora eu quero colocar um pouco mais de carcaça nesse. Agora eu o foco aqui nessa fêmea é melhorar a inserção de caldo, não sei o que, fica muito mais fácil, porque você não precisa mais se preocupar com o racial, tá bem fixado. E isso nas outras raças, a gente sabe que o Dorper é até um exemplo disso, né? Que ele sempre bateu em cima dessa tecla de padrão racial e buscando sempre as fêmeas bem femininas e os machos muito masculinos. E isso acabou servindo até de exemplo para as outras raças. Que tem raças que você olha uma cabeça de uma fêmea e ela se confunde, né? Se você cortar a cabeça e olhar, talvez você ache que é um macho. E isso é muito ligado à reprodução, né? A gente sabe que a parte funcional do animal é como você falou no começo, começa na cabeça. E não só na cabeça, vem a cabeça, o pescoço, a inserção de paleta ali, e é difícil a gente colocar na cabeça de algumas pessoas essa importância. Não digo nem na parte de genética, até na parte de comercial, né? Quando a gente vai escolher fêmeas para produção, as pessoas têm que entender que a fêmea, o papel dela é gestar e produzir um cordeiro, e não ser um macho. E as pessoas querem buscar fêmeas masculinas porque acham que aquilo ali vai produzir mais carcaça, né? E não Não. tá aí, né? Não, eu acho que a qualidade de carcaça vai estar inserida ali em todo o material genético dela, ali, dos ancestrais. Isso tem que vir natural, é da raça, né? A carcaça é da raça, é uma raça de carne. E aí, essa parte da produtividade e feminilidade também a gente. Foi até um ponto que eu esqueci de falar, né? Também está ali na cabeça, né? Era uma coisa que quando a gente ouviu a primeira vez, a gente não entendeu, meio, até não compreendeu, não acreditou, mas isso foi uma coisa que eu vi na prática, né? Você pegar uma fêmea com o tamanho de orelha um pouco maior do que do que se diga que é bonito,
Isso foi dito por eles, eu comprovei na prática. São fêmeas de melhor temperamento, e o temperamento delas está totalmente ligado à fertilidade delas, né? Então, fêmeas de orelhinhas pequenininhas, que muita gente fala que eu gostei dessa, orelhinha pequena. As de orelha pequena, elas têm temperamento pior, elas tendem a ser mais masculinas, e elas sendo mais masculinas, vai afetar totalmente a fertilidade delas. Você vai demorar mais para emprenhar uma fêmea mais masculina, ela tende a ter menos habilidade materna, então até o tamanho da orelha influencia para uma fêmea. Uma coisa importante quando a gente fala em padrão e tudo mais, tem gente que não entende a nossa seleção, entre aspas, né? O ovino no Brasil não tem DEP, né? Infelizmente a gente está atrás disso daí nos outros países, mas a gente busca nas pistas, né? Quando a gente julga um animal, não é o animal mais bonito, é o animal com uma beleza funcional que a gente chama, né? Então tudo aquilo ali que a gente está selecionando ali tem uma funcionalidade na prática. E nós, criadores de genética, a gente está ali no dia a dia prestando atenção nessas diferenças. É o que você está falando. Tem muita gente que acha que a orelha, o que a orelha vai mudar? Mas a orelha significa que talvez tenha influência de mais uma raça ou menos de outra, né? E que talvez a raça que tem a orelha mais curta, tal, né? Eu estou falando aleatório, mas tenha menos habilidade materna ou tenha menos precocidade reprodutiva. Então, É, eu, né, eu não eu não estou falando para ovinocultura em geral, eu estou falando para raça Dorper, que é a que eu sei trabalhar, é a que eu vivencio, né? Porque a gente sabe que tem raças que realmente tem a orelhinha muito pequenininha, geral, né, no rebanho inteiro, mas eu estou falando especificamente do Dorper, que ele foi selecionado dessa forma, né? A seleção mostrou essas características, né? Tanto de tamanho de orelha quanto de comprimento de cabeça. Foi a seleção que foi mostrando para eles, e hoje eu pude, há alguns anos eu já pude comprovar isso, e eu assino embaixo tudo que foi ensinado. inclusive, Márcio, tem a questão da lã, né? Que o Dorper é uma raça semilanada, né? E ele tem que manter um padrão, né, de distribuição de lã ali no dorso. Eu não tenho tanta experiência, mas você pode falar. Mas isso aí tá ligado na hora da composição da raça, né? A influência de cada raça que compôs ali o Dorper e o quanto tem de porcentagem de cada raça ali evidente naquele animal, não é mais ou menos isso? Ele foi formado por uma raça lanada e uma raça deslanada. Então, nada mais natural do que a gente está selecionando a gente está selecionando uma raça que tem 50% de cada raça, né? Uma lanada e uma deslanada, e a gente quer o equilíbrio entre as duas. A gente quer uma pelagem que fosse 50% e 50%, né? Então, a gente pode ter uma camada de lã no dorso e uma barriga limpa, isso é totalmente desejável por causa é sempre pensando no extensivo, né? Na sobrevivência dele no campo por 10 anos. Então, É, essa camada de lã vai proteger ele. isso Mas a gente subentende. quer tudo em equilíbrio. Então, subentende-se que se ele foi formado de duas raças e vocês querem manter esse 50-50, se ele começa a atender mais para o lado só pelo, subentende-se que está tendo, puxando mais para uma raça, talvez, né? É, acho que todas as características, né? Se o Dorper começar a perder o equilíbrio, né? Então ele começar a acumular gordura, por exemplo, aí ele já está tendendo a, a puxar mais uma das raças ancestrais. Se ele começar a ficar lanado demais, ele já está também puxando. Então a gente quer o equilíbrio sempre, né? A gente quer o Dorper. O Dorper é 50% 50%. Ele é um equilíbrio entre duas raças. E a gente quer manter isso sempre. Teve alguém perguntando aí por que a questão
de ser mais Dorper e menos do White Dorper. Tem muita diferença uma raça da outra? Na verdade, para mim, eu gosto do White. Eu sou rapaz, mais, vamos falar assim, tendencioso ao White. Mas as duas raças é a mesma raça, né? Um só tem a cabeça branca e o outro tem a cabeça preta. Por que tem essa tendência de todo mundo criar mais o preto do que o É branco? muito difícil responder isso. Acho que para cada um que você perguntar, cada um vai ter uma resposta, mas não é por uma raça ser melhor que a outra. Hum. Nunca foi sobre isso. Sempre foi questão de preferência, tá? Eu acho que, na minha concepção, é questão estética apenas. E um pouco de mito, né, que tem sobre a raça White Dorper, principalmente para regiões mais áridas, que ele não vai suportar, o que é totalmente uma inverdade, né? É uma raça tão resistente quanto o Dorper. É que, na verdade, Por isso, por isso lembrar. que o White Dorper ele tem os seus padrões também, né? Ele exige graus de pigmentação para suportar as diversidades climáticas. Então, assim, por isso que tem o padrão racial. Então, se você estiver criando dentro do padrão racial, o White Dorper ele vai bem tanto quanto o Dorper em qualquer região. Então, assim, esses mitos que se criam acabam afastando alguns criadores da raça White Dorper. Eu acho uma bobagem. Esse foi um tema bacana que você tocou, porque assim, ó, as pessoas confundem o White Dorper com o animal albino. E na verdade, o White Dorper, ele tem uma pigmentação, inclusive isso é buscado e é exigido no padrão racial. Então ele é um animal de cabeça branca, mas ele tem uma pigmentação de mucosa marrom. É diferente de algumas raças que são rosa, eles são albinos. Então, não, as pessoas talvez confundem isso e tem realmente esse receio de falar, o carneiro não vai aguentar no sol porque ele é branco. Ele é branco, mas ele é pigmentado. Diferente de raças, tem algumas raças que são realmente albinas, que tem a mucosa rosa. E aí já Sim. talvez seja um outro problema. Por isso que a gente elimina é eliminado do padrão racial o do White Dorper sem pigmentação, né? Tem que ter pigmentação, e é um animal resistente, ele tem a pele grossa, né? Assim como a do Dorper, então tem camada de lã, então suporta calor, suporta frio, e eu acho que é meramente questão estética, essa preferência sobre o Dorper. Até na África do Sul tem um pouco menos de White Dorper do que Dorper. Mas, assim, infelizmente a gente tem visto aí que o mercado de White Dorper aqui no Brasil tem ido, assim, de vento em popa. No meu leilão mesmo, eu não tenho o número exato aqui, mas todos os meus convidados esse ano, eles venderam White Dorper, né? Eles foram convidados na obrigação de vender White Dorper, porque eu tô ainda em formação no meu rebanho de White, eu decidi que eu não ia vender fêmea White esse ano. E eu Uhum. falei, mas meu leilão precisa ter White Dorper. Então a gente chamou os convidados para vender exclusivamente White Dorper, e os lotes deles, é, as maiores médias de preço do leilão foram das fêmeas White. E assim, qualidade extrema e diferentes criatórios comprando. E assim, tem mostrado que o mercado é muito forte e está aquecendo. Isso é bacana. O Márcio, a gente sabe aí Vamos falar um pouquinho de exposição. A gente sabe da sua trajetória aí pelas exposições e você sabe falar de cabeça mais ou menos quantas vezes você já foi campeão do ranking da Aspaco, do Cabanha do Ano? A gente foi, acho que foi 10 vezes agora. 2023 foi a 10ª vez. Eu acho que é isso. Do- Também não sei, mas se os universitários estiverem É, assistindo e puderem. é só entrar na minha página lá do Instagram que tem todos os anos aí que a gente ganhou. Puta, são muitos, muitos rankings. A gente gosta disso, sabe? Pra gente é um prazer enorme.
foram esses rankings das PACO, as exposições das PACO que colocaram a gente no mercado. A gente está aí no mundo aí e é por causa das PACO, sabe? São as exposições, são os nossos animais premiados que fizeram o nosso reconhecimento. A gente é muito grato, a gente é muito parceiro e quando a gente sabe que vai ter a exposição e às vezes a gente não está tão afim de ir ou tem alguns outros compromissos, mas a gente recebe o convite pessoal do pessoal das PACO, a gente acaba indo, a gente é parceiro. A Não gente é, adora esse mundo de exposição. com relação à parceria, a gente não tem nem o que falar. Eu acho que a Caiovas é um dos principais aí, que toda feira que a gente precisa, tá vocês lá participando. Até quando eu conheci de bater, às vezes, com uma feira importante da raça Dorper, vocês acabam prestigiando as Paco, isso daí, pra gente é muito importante também. E é bom você falar aí a respeito dessa importância das exposições. Porque muita gente acha assim, a exposição só dá gasto, exposição não vira nada, é só ali ficar trocando figurinha. E na verdade, a exposição é uma forma de divulgação, a gente sabe disso. Mas além disso, eu vou falar o meu ponto de vista, depois eu gostaria que você falasse o seu. É uma forma de você comparar o trabalho que você tem dentro da sua casa com outros criadores, né? Porque talvez você ache que você tem um campeão ali dentro da sua casa e você acha que está tudo bom ali. E quando você compara esse animal com outros animais, você talvez veja que o negócio não está indo tão bem assim. Então, eu acho que a exposição Exatamente isso. é uma forma de seleção também, né? Primeiro ponto, exposição não é gasto, exposição é investimento, né? Você está investindo tanto na tua imagem quanto nos teus próprios animais, Só né? cortando. A Cat, a nossa universitária mor, mentira, a Caterina é a nossa zootecnista das PAC, passou aí que vocês foram 9 vezes consecutivos campeão da cabanha do ano. É. E os anos aí, né? Para quem quiser conferir, tá aí. Pode continuar, Mar, desculpa. Não, então, é um investimento, né? Os seus animais premiados, eles valem mais que os seus animais não premiados, isso é natural, né? A gente veio de um momento lá atrás em que subia no palco de um leilão um animal com uma roseta, ele estourava de preço. Em seguida vinha um animal sem a roseta, ele tinha um preço inferior. Então, assim, é muito claro desde os primórdios que os animais premiados eles são mais valorizados. Então, exposição é um investimento, além de ser um prazer pessoal. Acho que alimenta o teu ego, sabe? É super importante isso. Faz parte para te motivar, para te incentivar a continuar na atividade. Um prêmio numa exposição é a coisa mais incrível que tem. E o outro ponto que você tocou, além. A questão do comparativo com outras cabanhas. Isso. Assim, você não faz ideia do número de animais assim que eu sempre olhei na cabanha e falei, nossa, esse animal para mim é maravilhoso, não sei o que, e tá no time de pista. E foi para uma exposição e na primeira exposição ele voltou para casa e nunca mais foi. Por quê? Porque eu comparei ele com os parceiros de idade dele das outras cabanhas e eu vi que não dava para minha, sabe? Então, ir para uma exposição é você mesmo avaliar o teu trabalho como está indo perante os demais, né? Você sempre está indo para uma exposição pensando no final do ano na exposição nacional. Então, assim, você vai formando o teu time de pista pensando no time de pista ideal que vai chegar lá para nacional. Então, só indo nas exposições regionais é que você vai chegar nesse time ideal. É você comparando, ó, esse foi muito bem, esse aqui realmente, perante os concorrentes dele, ele é de arrebentar mesmo. Esse aqui é fixo no time de pista. Ah, essa aqui, pô, pegou uma exposição menor e tal, menos concorrentes, nem assim ela foi bem, ela vai bem numa nacional? Provavelmente não. Então talvez saia do time e entre outros. Então, essa é a importância também de fazer pista, né? É avaliar o teu trabalho, como é que está sendo durante o ano, para chegar numa nacional com um time
o teu time ideal, o melhor que você puder. E na cabanha, Márcio, já falando em time de pista, você monta, como é que você monta esse time? As pessoas, a raça Dorper é uma raça que é para seguir de exemplo aí. Vocês levam realmente um time de pista, né? Que é vários animais, várias categorias e com progênie, enfim, com várias coisas que isso somam pontos. E muito criador que está começando, talvez falar, poxa, o Márcio ganha todo ano lá o cabanha do ano, é porque ele vai em todas as exposições. Talvez não seja só isso, né? A questão de fazer a pontuação é muito importante. E me dá uma dica aí, como é que você faz para estar ali, esse balanço entre levar os animais que você quer que realmente se destaque e ao mesmo tempo você equilibrar a questão de pontos. Formar um time de pista é realmente muito difícil. E assim, é uma função eterna. Você nunca consegue chegar num time que você fala, nossa, eu tô com o time perfeito, eu tô com o Real Madrid hoje. Né? É muito difícil, sabe? O que é o ideal? Na minha cabeça, o ideal é eu ter pelo menos um animal por categoria em todas as categorias, só que esse animal super competitivo. Isso é muito difícil, né? Às vezes na maioria das vezes, todas as exposições, a gente tem pelo menos dois, às vezes três animais para uma mesma categoria, e na próxima a gente não tem, né? Se bem que na troca de idade, muitos animais, um passa de categoria, o outro fica e tal. Então tem esse manejo também. A gente sempre quer pelo menos um animal por categoria. Nem sempre a gente consegue, é muito difícil chegar nisso. Aí, além disso, a gente quer ter progênie de pai, a gente quer ter progênie de mãe e a gente quer ter um conjunto família. Conjunto família, para mim, é a coisa mais difícil de fazer. Eu fiz em duas nacionais, né? A gente fez duas vezes reservado grande campeão nacional conjunto família. E é um conjunto muito difícil de fazer, né? Às vezes, muitas vezes, quando a neta chegou, a avó já está muito capenga, não tem nem condição de competir. Então, assim, quem tem conjunto família muito bom, tá no caminho certo, tá fazendo um baita de um trabalho. Os nossos principais animais de time de pista, eles acabam nascendo de partes múltiplos, né, das TS, porque a gente seleciona as nossas melhores matrizes, a gente tem um conceito bem amplo, né, do que seria nossas doadoras. Então, assim, as nossas doadoras elas têm que ser filhas de outras doadoras, elas têm que ter produzido pelo menos uma vez em parto natural com cria de qualidade, tem que ter tido habilidade materna. Aí, além disso, ela entra para a vida dela de doadora, mas ela precisa ter uma regularidade na produção de embrião, ela precisa ter qualidade uma produção de embriões de qualidade, né, que emprenham bem. Então, assim, todos esses quesitos, eles têm que estar todos muito presentes naquela ovelha para ela realmente ser uma doadora que está em todas as nossas coletas, né? E, consequentemente, isso faz dela ser uma excelente produtora. Então, na hora que nascem lá múltiplos filhos dessa ovelha, naturalmente você vai conseguir pescar ali no meio os melhores indivíduos e, consequentemente, eles vão para o seu time de pista. O que não me entra na cabeça animal no meu time de pista, animal com defeito. Defeito funcional, principalmente, defeito de aprumo, macho com testículo pendular. Eu tenho uma série de coisas assim que eu não admito, não gosto. Eu me incomodo de olhar o meu animal na pista com defeito, sabe? Eu me incomoda olhar o meu funcionário tentando esconder o defeito do animal para ele ser premiado. Então, assim, não gosto. Então, meu time de pista hoje é muito coeso, assim, são animais que eu julgo extremamente corretos, todos de racial muito forte, coisa que eu venho buscando isso há muitos anos. Então, assim, é um trabalho de muitos e muitos anos e é muito difícil fazer. E aí
e por isso que tem muita gente que vem pedir, não sei o que, quero comprar uma fêmea de pista ou um reprodutor teu de pista. Eles vão ter um valor agregado maior, porque eu sei da dificuldade que é de fazer esses animais, sabe? A gente tá, a gente vai entrar no 18º ano de criação sempre em busca do melhoramento desse time de pista. Até hoje a gente não tem um time de pista que eu julgo, nossa, aqui eu tô para arrebentar, pode vir que eu tô fervendo. Não, não é assim, realmente muito difícil. E na verdade as pessoas acham que talvez o indivíduo vai bem numa categoria, duas categorias, e de repente ele não segue bem, né? Ou tem animais que não começam bem na vida ali, talvez um animal um pouco mais tardio, e de repente se faz e vira um É, carneiro melhor. Então normal. E nessas você vai trocando ou mantém ele, você sabe que dali 6 meses ele vai evoluir muito, né? A gente tem essa percepção, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas tudo isso envolve trocas e mudanças no time, e é constante, isso é eterno, como eu te falei, é eterno. isso aí realmente é uma coisa difícil. E se tratando de bicho, né? Um dia ele tá bem, outro dia ele não tá bem, né? Às vezes ele tá indo bem, eu falo aqui em casa, o animal fica 3, 4 meses perfeito. Quando marca a data da exposição, o bicho parece que para de comer, começa a mancar, dá alguma coisa, parece que não é para ele ir, né? Não, tem de tudo, tem aquela fêmea tua que é que você menos aposta nela e ela acaba pegando uma categoria mais fácil e ela é campeã, e aí ela vai pro grande campeonato, ela tá no dia dela e ela tá lá brilhando e é grande campeã. Acontece também. Às vezes o teu animal que foi grande campeão em 2 feiras seguidas, chega na próxima ele toma um quarto prêmio. É normal, e tem a cabeça de juiz também, cada um tem a sua, né? Todos tentando focar no padrão racial, só que cada um tem o seu gosto pessoal também. Tem uma coisa que é muito frequente, que as pessoas não se atentam com relação às prenheses, né? Às vezes você tem uma ovelha maravilhosa, isso aconteceu comigo na Expo Inter, era o último ano e era a última chance dela brigar na Expo Inter. Eu inseminei a ovelha para chegar na Expo Inter prenha e ela não chegou prenha. E aí ela não pôde entrar na pista. Então, além de tudo, tem esses intempéries aí que acabam atrapalhando. Você prepara um animal e acha que ele vai estar num estado Não, gestacional, está na pista e pô, não está, né? eu, eu sempre gostei de uma. Tô dando como exemplo porque é muito recente, né? Uma borrega nossa, a Shelby, maravilhosa. Ela iniciou a carreira dela sendo grande campeã do futuro em Cândido Mota. Na sequência, foi, não lembro qual feira, ela foi campeã de novo e campeã de novo. A gente falou, puta, essa daí para nacional ela vai muito bem, né? Só que para nacional ela já entrava na categoria dos 15 meses. Que é a mais E ela não pesada. emprenhou. E ela demorou mais do que ela foi emprenhar depois dos 18 meses. E ela está até agora, esperando parir para voltar à preparação de pista, para voltar para a pista. Então, tem esses casos assim, e, puta, chateia pra caramba, porque é um animal que você adora tanto e tem a vida de pista muito curta, né? O nosso eterno presidente Chico, um abraço, Chicão, obrigado pela Abraço, pergunta. Chico. Ele perguntou a respeito de qual a idade mais difícil para você fazer pista. Eu acredito que seria essa transição dela ser borrega para ela estar prenha, né? Que talvez atrase ali e você acaba perdendo. Mas Eu acho a categoria mais ingrata que tem numa exposição é a dos 18 meses, né? Que ela tem que já ter parido ou estar parida. Então, assim, e é primeira cria, né? Muitas vezes judia demais de uma fêmea. Tem fêmea que não sente, tem fêmea que até se sente bem e evolui muito com a aparição. Mas eu acho que a maioria, ela sente muito. Então, às vezes você está pegando ela entrando
ela tá quase no final dessa categoria de 18 meses, ela tá recém-desmamada. Ela não tá no estado perfeito de pista dela. Ou ela tá recém-parida. Então você tem que levar uma ovelha recém-parida numa exposição, cordeirinho pequeno. A gente sabe da fragilidade, né, desses cordeiros. Então essa categoria dos 18 meses é a mais ingrata. E no nosso caso, ela pega a categoria que foi de 7 meses da Nacional do ano passado, onde a gente fez a grande campeã nacional do futuro. Essa fêmea, para a próxima nacional, ela vai entrar na categoria que ela já tem que estar parida. Então, para essa nacional, essa fêmea em especial, ela vai estar na minha concepção, no pior momento dela. Ou ela vai estar recém-desmamada, ou ela vai estar no final de amamentação, então ela não vai estar no estado perfeito dela. Agora, já para 2025, essa fêmea vai estar no auge dela, né? Vai estar adulta, madura e do jeito que eu quiser. Ela pode estar prenha, ela pode estar vazia, ela pode estar prestes a parir, então eu escolho a maneira que ela vai chegar na exposição. Mas, voltando, a categoria de 18 meses é muito ingrata, muito. Márcio, falando em pista e em rebanho, a gente sabe que a Caiovas sempre pôs genética de alto nível aí no mercado e tem muitas cabanhas que começaram a criação e estão aí hoje parceiras da Caiovas, enfim. Que você pode falar aí de cabanhas que acho que foram influenciados, talvez, ou não foram, mas ou começaram junto com a Caiovas e hoje estão se destacando aí no Brasil e estão bem aí no mundo do Dorper? Rafa, eu não gosto de falar de que a gente influencia uma cabanha. Acho que cada um tem o seu trabalho e tem que ser um trabalho quase que autoral, né? Cada um tem que ter muita identidade. Identidade é super importante. Mas a gente tem o orgulho de ter produzido muitos animais que foram fazer muito sucesso em outras cabanhas, né? Tanto como indivíduos, como os nossos reprodutores, né, no fornecimento de sêmen, ter impactado com sucesso nas outras cabanhas. Então, isso para mim é o mais gratificante de tudo, é produzir um animal que na mão de outro vai ter sucesso. É a maior felicidade que eu tenho quando eu vejo um cara vir me abraçar, porque o animal que ele comprou de mim tá indo muito bem, ou foi um campeão, ou tá produzindo coisa muito boa. Mas, assim, a gente tem diversos exemplos, né? Posso começar com Nacional de 2022, né? Maceió, recente. Tanto a grande campeã nacional quanto a reservada grande campeã nacional são filhas de carneiros caiovas, né? A grande campeã nacional de 2022, uma filha do Caiovas Vatican, que hoje pertence ao Dorper Porto Santo, carneiro que fez um trabalho, até hoje faz um trabalho muito bom para eles lá, produz fêmeas que são vendidas em leilão por preços muito altos, né? Então, assim, dá retorno financeiro para eles, o que é muito importante, e fez uma grande campeã nacional na mão deles. Isso é maravilhoso para a gente. E aí, quem veio na rabeira dela foi a reservada grande campeã nacional, uma filha do Superboy, que utilizado pela Cabanha Interlagos. Na ocasião, a Cabanha Interlagos solicitar sêmen para a gente foi uma honra, sabe? Muito gratificante, muito, muito grande isso para a gente. Hoje a gente pode dar o exemplo também do Cordeiro Medalha, que hoje a cabanha que mais desponta aí nas exposições. A gente, pô, eu e o Pedro somos amigos pessoais, a gente conversa muito, e eu sei do tanto que os animais que ele escolheu dentro da minha cabanha impactaram e impactam até hoje no trabalho dele, né? A primeira pista que ele fez na vida, ele fez o reservado grande campeão nacional com um reprodutor que ele comprou da gente, né? O Caiovas Perseus. Lembro Mesmo disso. reprodutor que no ano seguinte
na mão deles foi o grande campeão nacional, que na mão deles, no ano seguinte, produziu o grande campeão nacional. E aí, mais no ano seguinte, ele fez o reservado grande campeão nacional. Então, assim, é um feito muito grande. Esse carneiro até recebeu dupla tatuagem na mão deles, coisa, assim, muito mais que merecido, né? O que esse carneiro fez em 3, 4 anos seguidos, assim, ele teve uma ascensão meteórica, né? Não é um carneiro que veio aparecer depois de velho e tal, não, é desde Borrego e ele não parou mais. Quando ele foi o grande campeão nacional, ainda jovem, na sequência o filho já foi grande campeão nacional. Então, assim, a gente sabe o quanto que o Perseus foi importante para Cordeiro Medalha, é importante até hoje, um carneiro que eles posteriormente recusaram venda e tal. É aquele que morre dentro da cabanha e tem uma lápide escrita, porque de total merecimento. E aí tiveram outras cabanhas também que tiveram muito sucesso. Cabanhas grandes, né? A Five Stars, o Amin, grande, um amigo pessoal também, um grande conhecedor, utilizou reprodutores nossos, né? Utilizou o Superboy e em 2021 fez reservado grande campeão nacional com o filho do Superboy. Então, assim, são aqueles animais que a gente gosta de sair na foto por orgulho, sabe? Muito, muito gratificante. E, assim, o tanto de criadores pequenos e iniciantes que mandam mensagem diariamente elogiando e uns dizem que, eu quero começar a criar e o meu sonho é ter um animal da Caiô, sabe? Isso pra gente é muito grande, né? Muito... a gente se sente honrado pra caramba. Eu me considero ainda, tô sempre aprendendo, né? A gente tá indo viajar agora para a África de novo em busca de mais conhecimento. Eu não me sinto pleno ainda, mas assim, receber esse carinho, esse reconhecimento é demais, é uma satisfação enorme. É que na verdade conhecimento nunca é demais, né? A gente vai sempre buscando. Mas realmente, quando você faz um trabalho onde você pode disponibilizar no mercado animais que são até melhores do que você acaba ficando em casa, isso é muito gratificante, porque é sinal que quando você pode vender o que é bom, é sinal que você sabe produzir, né? Porque tem gente que não pode vender porque não sabe fazer outro, foi um acaso, né? O cara fala, nossa, nunca consegui tirar um bicho desse, eu não posso vender. Agora, quando você está sempre disponibilizando bons animais no mercado, sinal que você tem a forma e tem a receita de como fazer de novo, né? Eu digo assim, você tem que querer investir e querer realmente mudar o teu rebanho e acrescentar algo que vá realmente agregar. Só o exemplo do Pedro do Cordeiro Medalha, ele foi um cara assim que ele comprou diversas fêmeas nossas nessa trajetória toda. Não, ele não comprou grupos de ovelhas. Ele de vez em quando ia lá na cabanha, só que ele pescava a dedo, né? E quando você pesca a dedo, logicamente tende o valor desse animal ser maior. Só que tem criadores como ele que não economizaram nisso. Ele sabia que aquele animal ia agregar no rebanho dele. Ele tinha a convicção, o feeling, né? Que é muito importante você ter o feeling, você confiar no teu olho e realmente investir. Agora, eu acho um grande erro economizar, levar um animal inferior porque realmente não pode estar comprando aquele que você realmente queria. Acho que você tem que tentar investir naquele que você realmente acredita que vai agregar. O Pedro também é um grande amigo, a gente está sempre junto lá no Paraná, e ele vem colhendo esses frutos, né? Ele investiu, mas hoje ele colhe, hoje não, faz tempo, né? Mas colhe os frutos do que ele correu atrás, né? Pô, é uma coisa muito legal também, a gente tem acompanhado aí que esses criadores
que a gente fala assim, que amassa barro todo dia, que está lá junto com os funcionários, todo dia a gente está acompanhando aí, vendo do jeito que está a criação desses caras. E estão voando. Todos eles, aqueles que estão lá no dia a dia na lida, não preciso citar nomes, eles sabem quem são. Tá todo mundo voando, porque a ovinocultura depende disso, né? De dedicação, de estar lá no dia a dia amassando barro e não faça chuva, faça sol, e é isso aí. Isso é uma coisa importante, viu, Márcio? As pessoas acham que, vou começar a criar ovelha porque, o Márcio, a Carol está ganhando dinheiro com isso, vou comprar uns bichos e vou largar lá na propriedade e o negócio vai tocar sozinho. E você tocou num ponto que eu não tinha parado para analisar, mas a gente sabe que quando tá o dono ali no dia a dia é onde dá certo o negócio, né? Dizem que é o olho do dono que engorda o boi, né? A ovelha também é assim, né? Não adianta você querer. Se você monta uma empresa, você tem que estar ali gestando essa empresa, né? Não adianta você montar uma empresa e deixar a empresa lá, né, sem gestão. E a cabanha é uma empresa, né? Tem que ser uma empresa, A senão não não ser funciona. A não ser que se você tenha contratado funcionário que seja melhor que você mesmo, né? O funcionário ele tem que ser bom, mas se ele for melhor que você mesmo, você pode largar ele lá. Agora, se ele não for melhor que você, não tiver a tua cabeça, o teu modo de pensar, o teu coração ali dentro, o teu conhecimento, o teu sucesso vai depender de você. O teu olho lá dentro lá vai trazer muito resultado. Sem contar no prazer, né, Márcio? Que a gente cria ovelha, é um prazer estar É. ali. Como você comentou no começo, é gratificante você estar na beira da pista, você receber o prêmio. Aí no final da noite a gente faz a confraternização, todo mundo é amigo. É uma família, né? É a nossa família ali, a ovinocultura. É nosso dia a dia. Eu falo para as pessoas, meus amigos estão ali na ovelha, estão ali no dia a dia É, das feiras. é. Se eu só criasse ovelha simplesmente por criar, eu acho que eu já tinha parado há muito tempo. Né? Essa interação da nossa ali nas feiras, no dia a dia, que eu acho que é o bônus de tudo isso, talvez. Não, as amizades, as minhas amizades também, a grande maioria, tá na ovinocultura, né? Às vezes é quase meia-noite, você tá online no WhatsApp, a namorada te pergunta, mas você tá online? Você tá conversando você tá conversando essas horas? Fala, tô conversando com o pessoal aqui. Vocês estão falando de ovelha meia-noite. Não, estamos conversando de ovelha meia-noite. É incrível isso, né? Sempre tem uma peste ali online para falar de ovelha a qualquer hora, cara. É impressionante. É bem isso mesmo. No meu caso é ovelha e cachorro. É. É sábado, domingo, toda hora é alguém mandando mensagem perguntando de bicho. Mas é isso, ô Márcio. Para encerrar, cara, a gente já tá numa live, foi bacana demais o bate-papo. Eu ficaria aqui mais 2 horas falando de ovelha com você, mas não vai faltar oportunidade. Mas eu gostaria, assim, que você desse aí, deixasse uma dica ou alguma coisa para quem está entrando na ovinocultura ou para quem pensa em entrar na ovinocultura, porque vocês realmente são uma cabanha de sucesso, a gente sabe da trajetória, tá no dia a dia, vocês vivem de ovinocultura, então é bacana você falar para as pessoas, de repente incentivar ou desmotivar, não sei, deixa aí um recado aí para as pessoas aí. Eu acho que quem quer entrar na ovinocultura, vamos falar assim, quer entrar na raça Dorper, principalmente, eu acho que se não conhece nada sobre, tem que estudar, né? A gente tem material de sobra aí para a pessoa estudar sobre a raça, o padrão racial, tem que conhecer. Na retaguarda, a propriedade tem infraestrutura, tem uma mão de obra qualificada, tem comida, já é
é o primeiro passo antes de adquirir sua primeira ovelha. E eu estou repetidamente vendo gente comprando ovelha e deixando na casa dos outros porque não tem propriedade ainda. Então, assim, já é um negócio, já não é receita do fracasso, mas não tá legal, não tá certo, na minha concepção, tá? Então, assim, propriedade com infraestrutura, mão de obra qualificada, comida, estuda sobre a raça. Ah, já conhece alguma coisa sobre a raça, já acompanha há algum tempo, tenha na sua mente o desenho daquele animal que mais te agrada, que você quer produzir. Aquele animal que você viu na casa daquele criador e que te chamou muita atenção e que você quase invejou aquele cara de ter um carneiro daquele jeito, uma fêmea daquele jeito. Então, assim, tenha na sua mente o desenho, a foto desse animal, para quê? Para você tentar fazer esse animal com os teus acasalamentos. Eu vou comprar essa fêmea, vou usar o sêmen daquele macho, porque eu quero tentar as características dos dois, eu acredito que vai chegar próximo daquele animal que está na minha cabeça. Então, assim, tem que ter o foco, tem que ter o norte, né? Aquele animal que mais te agrada para você chegar nele, né? Eu sempre tive aqui, eu sempre tive fêmeas e machos na minha cabeça que eu quis produzir e eu fui atrás disso. Eu fui comprar animais de uma genética parecida com aquele lá que eu gravei na minha cabeça, sabe? Aí eu fui atrás de outra fêmea para acasalar para ter um pedigree parecido. Quem sabe ia sair um animal muito parecido com aquele que eu tenho na minha mente. Uma hora eu cheguei. Então, a história é essa daí. Espero que eu tenha Bom, sido claro, assim. Na minha cabeça é isso. Você ter toda a retaguarda de segurança, né, comida e tal, e saber o que você vai fazer. Porque eu vejo também muita gente assim comprar. O cara formou um rebanho, comprou lá 20 fêmeas, não tem um padrão, cada fêmea é de um tipo, cada fêmea é de uma linhagem, cada fêmea, uma é baixinha, outra é grande, uma tem linha de dorso ruim, outra é boa, uma é maravilhosa, outra é ruim. Vai ser muito difícil consertar. Então, assim, tem esse foco na tua cabeça para você conseguir ter o padrão. Chegar mais perto do padrão. e uma coisa que eu acho importante, a gente está falando aqui com uma cabanha, né? E eu acho que focar em bons criatórios, né? Hoje a internet está aí e tem muita coisa, tem muita postagem e acaba se misturando bons criatórios com bons marqueteiros, talvez. Mas, gente, é uma coisa simples. Tem aí resultados de exposições, tem rankings, e tem uma coisa que eu acho assim fantástica que chama-se afixo. Você consegue pegar aquele animal e saber realmente de onde veio o animal. Se você viu um animal que te agrada, procura de onde é a família desse animal, né? Da onde que ele veio, quem que cruzou ali para sair aquele animal, porque talvez não é mérito daquele cara que está postando, né? Talvez é mérito de uma cabanha sólida por trás daquele trabalho que vendeu aquele animal, talvez, né? E tem muita gente que em todo o mercado, né, tem o tal do atravessador e tem muita gente que vende animal que nem é do afixo dele, que ele nem é criador, né? Ele simplesmente Tem bastante. se intitula uma cabanha, né? Então, assim, se você vai começar, realmente vá na raiz, né? Pega arco lá, ó, quem que é o criador desse animal que eu gostei? Ah, é o Márcio. Então vai lá na casa do Márcio, procura esse, né? Vê da onde que saiu aquele carneiro para você realmente poder comprar na origem e não. Não, Rafa, foi o que eu fiz em 2010 quando eu me encantei com duas fêmeas. Eu fui buscar saber quem eram elas, né? Ainda mais depois dos títulos que elas tiveram, eu vi que o meu olho não estava errado. E eu fui buscar quem eram elas. 4 anos depois, eu consegui ter a minha primeira fêmea. 4 anos depois, em 2014, eu consegui ter a minha primeira fêmea da linhagem daquele cara, proveniente do criador daquele cara. Mas eu busquei. Só que nesse meio tempo, antes de ter ela,
eu fazia acasalamentos e fazia umas compras lá com meio sangue, metade do sangue do cara, 25% do sangue do cara, para tentar chegar no mais próximo. Eu sempre busquei isso, sabe? E assim, nisso a gente vê a identidade, a importância de você criar identidade, você fazer um padrão dos teus animais, quando a pessoa bate o olho, ela tem quase certeza que é da tua cabanha. Então, assim, criar identidade tanto nos animais, quanto no teu marketing, quanto na tua divulgação, a identidade é muito importante. E tem a questão de ser uma coisa sólida, né? A família dos animais seria uma coisa sólida, porque aí você tem uma consistência genética que vai transmitir aquilo ali que você está buscando, porque nem sempre um animal bonito ele vai transmitir o que ele é, né? Mas quando se busca uma família sólida, a probabilidade disso dar certo é muito maior. Perfeito. Mas é isso aí. Marcião, muito obrigado, cara. É um prazer ter você como parceiro das Paco, ter você como criador aqui dentro do nosso estado, porque isso engrandece muito as feiras aqui no estado e enriquece aí o plantel brasileiro. Espero contar com você aí em diversas outras ocasiões. Eu agradecer o pessoal que acompanhou a gente até agora. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. O Júlio aí mandou uma mensagem aí, o Julião. O pessoal mandando mensagem aqui embaixo, eu não dou conta de olhar parabéns, pergunta, não dou conta, porque falando e olhando eu me perco todo. Então, mas quem mandou mensagem aí, não sendo xingando a gente, pô, muito obrigado, cara. Obrigado por ter aguentado aí. E assim, ó, as Paco tá de portas abertas, eu acredito que o Márcio também. Se alguém tiver alguma dúvida aí pós-live, quiser entrar em contato, a gente está à disposição, pode procurar a gente. Estamos aí vamos falar assim, abraçar aí o pessoal da ovinocultura. E é o que a gente sempre fala, né? Apesar de ser a nossa atividade, é a nossa cachaça também. Então, para bater papo, tanto para buscar conhecimento quanto para bater papo mesmo, a gente está sempre disponível. Isso aqui é 24 horas respirando ovelha. Não, bacana. Vai para Facilpa, Marcião? Vamos para Facilpa. Ah, Vamos fomentar isso aí, né? Não, bom demais. Nos vemos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer um churrasco lá na Infelizmente, Facilpa. você não vai me ver lá. Vai estar lá o senhor Armando, vai estar lá com Vai os passar nossos na fiéis África, né? escudeiros. Eu vou estar na África, lá descansando um pouquinho, mas buscando conhecimento também. Não tem importância. Eu tomo uma com o Luiz e eu vou lembrar de você. Pode ficar sossegado. Valeu. Obrigado, Márcio. Um Então, abraço. boa noite para todo mundo. Obrigado aí por ter acompanhado a gente. Boa noite. Até mais. Valeu.